Olá, irmão. Olá, irmã. Graça e paz em Jesus. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse segundo momento querigma. Vamos orar. Pai, nos colocamos assim em Tua presença para pedir que o Teu Espírito nos ilumine com sabedoria, com compreensão. Por favor, abra a palavra para nós. Por favor, ilumina os olhos do nosso entendimento e nos revela a Tua palavra, Senhor. Queremos compreender com o Espírito, por meio do Teu Espírito. Muito obrigado por Tua bondade, por Tua graça, mas especialmente, muito obrigado por Tua vida em nós, pelo interesse enorme e constante que o Senhor tem tido por cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu lhe peço que esteja com a sua Bíblia e mais o caderno ou um lápis e uma caneta, ou melhor, o caderno e o lápis e uma caneta. Eu também lhe peço que envie as suas dúvidas e perguntas a respeito do querigma para esse e-mail que está aparecendo aí embaixo, momentoquerigma@gmail.com. Amém? Olha, eu quero começar esse segundo momento querigma, esse segundo encontro nosso, trazendo uma correção em relação ao encontro passado. Naquela altura, quando falei sobre o encontro de Filipe com o eunuco etíope, eu disse que quando Filipe se aproximou do carro daquele homem, ele viu que o homem estava lendo Isaías 53. Ocorre que eu afirmei que o eunuco estava lendo era o versículo 5 de Isaías 53, onde está escrito: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Bom, na verdade, não era isso que o eunuco estava lendo. De acordo com o texto de Atos 8:32, ele lia o versículo 7 de Isaías 53, onde está escrito o seguinte, olha: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. Amém? Então, feita essa correção, vamos adiante. Como nós falamos no encontro anterior, irmãos, a palavra querigma se refere ao ato de anunciar e ao conteúdo daquilo que é anunciado. O querigma apostólico teve início imediatamente após o derramado do Espírito Santo em Pentecostes, com aquela pregação de Pedro, que está registrada em Atos 2. Ali começa o querigma apostólico. O conteúdo da pregação de Pedro, do começo ao fim, é Jesus. Eu quero encorajar você a depois ler Atos 2, de 14 a 40, com esse olhar. Ali, exatamente ali, começa o querigma apostólico. Portanto, o querigma apostólico é isso: o anúncio de Jesus, o testemunho de Deus, o testemunho daquilo que apenas Deus sabia e que antes de começar a ser revelado era um mistério oculto, guardado em silêncio desde os tempos antigos. Em sua primeira carta aos Coríntios, Paulo escreveu no capítulo 2, versículos 1 e 2. 1 Coríntios 2, versículos 1 e 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O querigma apostólico apela para a fé. A pessoa que ouve e recebe com fé é transformada, como aconteceu com aqueles quase 3.000 homens
que ouviram o querigma anunciado por Pedro naquela manhã. Você diz amém? No encontro de hoje, nós vamos meditar sobre o tema Como conhecer a Deus. Em primeiro lugar, a criação revela a Deus. Abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 19, versículos 1 e 2. Salmos 19, 1 e 2. Lá está escrito assim: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Por meio da criação, nós podemos conhecer o poder e a divindade de Deus. Eu quero dar um testemunho para vocês. Um dia desses atrás, eu saí com Luciene no carro para dar uma volta. Nessa quarentena a gente tem feito isso pelo menos uma vez por semana. Nós fomos até Piedade, ali o Bom Preço de Piedade, e ali pegamos a beira-mar e voltamos bem devagarzinho, já era o final da tarde, bem devagarzinho, abrimos a janela para ouvir o barulho das ondas, para sentir o cheiro do mar, mas bem devagarzinho mesmo. E tinham outros carros fazendo a mesma coisa. Na verdade, muitos carros fazendo a mesma coisa. Como era o final da tarde, e por uma bênção do Senhor, aquele era o primeiro dia do início da lua cheia. Olha, de repente, assim, escureceu mais um pouquinho, de repente a gente viu uma bola bem grande, alaranjada, lá longe, no cantinho do mar, né? Quando o mar parece se encontrar com o céu. Mas era uma bola enorme, alaranjada. E eu olhei aquilo, e Luciene me chamou a atenção e falou: Mo, olha para isso. E eu olhei aquilo e a minha reação foi dizer: glória a Deus. É isso, a criação revela o poder, revela também a divindade de Deus. Como está escrito em Romanos 1:20, Romanos capítulo 1, versículo 20. Está escrito assim: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, poder e divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Então nós podemos conhecer o poder e a divindade de Deus observando a criação, observando a obra, a mão de Deus na sua criação. Nós podemos perceber também que a lei e os profetas revelam a Deus. Vamos seguir mais adiante. Eu vou pensar aqui algumas afirmações que Paulo fez sobre a lei, afirmações essas que estão escritas no capítulo 7 da carta aos Romanos. Romanos, capítulo 7, eu vou pensar algumas afirmações de Paulo. No versículo 7, Romanos 7:7, a última parte do versículo 7, Paulo diz assim: eu não teria conhecido o pecado, a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Mais adiante, no versículo 12, Romanos 7:12, Paulo afirma: assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E finalmente, no versículo 14, na primeira parte do versículo 14, Paulo escreveu: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Amados, a lei e os profetas nos revelam o caráter e a vontade de Deus. Se a criação revela o poder e a divindade, a lei e os profetas nos revelam o caráter e a vontade de Deus. Deus é santo e a sua vontade é boa. Por que a vontade de Deus é boa? Porque a vontade de Deus é a expressão exata do seu próprio caráter. Eu vou dar um exemplo e você vai entender o que eu quero dizer com isso.
Você, irmão e irmã, certamente tem alguns princípios morais dos quais não abre mão. E você não aceitaria ter comunhão, ter intimidade com alguém que não concordasse e que não vivesse estes princípios. Não é verdade? Pois bem, tudo o que está na lei e nos profetas revelam o caráter de Deus e mostram como deveria ser o caráter de um homem para que esse homem pudesse ter comunhão com Deus. Entendeu agora a importância da lei e dos profetas? Apesar disso, tanto a lei e os profetas, que revelam o caráter e a vontade de Deus, e a criação, que revelam o poder e a divindade de Deus, tanto um como o outro trazem uma revelação incompleta de Deus. Mas Jesus é a revelação plena de Deus. Escrevendo sobre Jesus em Colossenses 2:9, Paulo afirmou o seguinte: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não apenas uma parte, não só a parte mais importante, mas a plenitude de Deus sendo revelada, sendo mostrada, sendo vista em Jesus. Observe o que João escreveu na sua primeira carta. Eu vou ler aqui 1 João capítulo 1, versículos 1 e 2. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Amados, apenas na pessoa de Jesus nós podemos conhecer plenamente a Deus. Nós podemos conhecer, através de Jesus, a forma de agir de Deus, seu amor e sua compaixão pelas pessoas, sua misericórdia e sua graça. Deus se interessa por mim? Certamente. Como eu posso saber? Respire fundo e olhe para a cruz. E Jesus nela, recebendo o meu e o teu castigo. Dê uma parada agora. Com calma. Gaste uns minutos nisso. Se quiser, dê um pause nesse vídeo, eu até te encorajo a fazer isso. E medite na cruz. Você fez isso? Jesus estava naquela cruz por um único motivo: para que nós pudéssemos nos aproximar de Deus Pai e ter comunhão com Ele. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. Agora responda: Deus se interessa por você? Pense nisso. E até o nosso próximo encontro.